Na aula de hoje, nós vamos ver aqui os seguintes tópicos: o conflito e os tipos de conflito. Falar um pouquinho sobre a cena, personagens, diálogos e falarei um pouquinho da saga do herói do escritor Joseph Campbell. Robert McKee, que é um roteirista, também escreveu um livro, ele diz o seguinte: o conflito é como, eu não sou músico, mas uma nota, um acorde numa música, é o conflito para o filme. Eu entendo da seguinte forma: sem conflito não tem história, não adianta. Para você ter uma história que envolva as pessoas emocionalmente, você precisa de conflito. E o que é conflito? Imaginem um garoto de 10 anos que o objeto de desejo dele é uma bola de futebol. É só ele caminhar lá e buscar. Bom, se ele for lá caminhar e buscar, isso não é conflito, isso não é um filme, isso é um sonho, porque seria fácil para todo mundo. Mas entre o protagonista e o objeto de desejo, você tem um obstáculo. Você tem um muro. O desejo mais o obstáculo, isso gera conflito. E isso gera uma história. Claro, isso é uma forma visual de mostrar para vocês, mas existem vários tipos de conflito que vocês possam imaginar. Uma partida de futebol, eu não sei se vocês gostam de futebol, eu gosto, mas é um pequeno conflito ali, porque eles têm objetivos opostos, né? Você tem um time que quer marcar gol aqui e outro que quer marcar gol aqui. Ali há um conflito. Ao mesmo tempo, o que eu tenho conflito, o meu objeto de desejo tem que ser muito, muito importante para mim. Ou para o seu protagonista, para o seu herói. Tem que ser muito importante. Vital, fundamental. Sem esse objeto de desejo, ele não vive, ele não é feliz, enfim. Aí cabe a vocês a decidir que impacto tem na vida dele. Então, por isso que o objetivo tem que ser muito importante. E para um filme ficar mais interessante, uma coisa que eu vou falar já, o conflito tem que ser ou aparentar intransponível para o seu herói, para o seu protagonista. Quase que impossível. Quanto maior o conflito, quanto mais, vou colocar assim, quanto pior o vilão, quanto pior o lado, vou colocar entre aspas, o lado antagonista, vai? O lado antagonista da história, mais interessante ela pode ficar. Tem um filme do Alfred Hitchcock, eu não vou me lembrar agora, mas eu posso depois pesquisar e deixar aí para vocês, em que ele falou que o filme foi interessante porque o vilão não era interessante. O vilão não era, de repente, mal o suficiente. Então, existe uma relação aqui entre objeto de desejo, protagonista e a força do desafio, né? A força do vilão, a força do conflito, enfim, do lado do oponente. Quais são os tipos de conflito? Bom, basicamente nós temos 3 tipos de conflito. Conflito pessoal, interno. Mas lembre-se, isso aqui apesar de eu ter, o meu protagonista ter um conflito pessoal, interno, de repente um medo, um receio, procurem fazer isso sempre visualmente. Conflito interpessoal, parente, ou o próprio inimigo, uma outra pessoa, uma pessoa na empresa que não gosta do seu protagonista. Eu falei empresa, mas pode ser qualquer tipo de organização. Conflito com pai, com mãe, enfim. E o conflito com a sociedade. Sociedade da mesma coisa. Sociedade pode ser um grupo de pessoas, uma comunidade, enfim. Eu quero fazer um gancho aqui
com um assunto que não tem nos slides, mas eu vou aproveitar e passar aqui, que é a cena. Vamos voltar, gente, lá no slide que tem o paradigma. Isso aqui eu apresentei para vocês como sendo o paradigma do filme, do roteiro, e é. Só que a cena também é uma historinha curta, é um núcleo. Talvez o menor núcleo do roteiro é a cena. Você tem cena, sequência e o roteiro. Uma boa cena, ela pode ter os 3 atos, ou pelo menos 2. A cena ela tem que virar. Ela vai começar com um valor positivo. Por exemplo, 2 amigos, sei lá, comendo pizza, contando piada. E vai terminar negativo. De repente o amigo confessa que, por algum motivo da história que não vem ao caso agora, ele descobre que o amigo o traiu na empresa. Ou vice-versa. A cena começa negativa e termina positiva. Se a cena não vira, não tem problema. Isso se chama exposição, que ela também tem sua função na história. Geralmente a exposição está no começo, para mostrar como o personagem vive, o protagonista, como é a relação. Ok, é válido. Mas se você puder sempre virar a cena, eu acho mais interessante. E por que isso tem a ver com o conflito que eu falei agora de pouco? Porque quando o seu personagem, seu protagonista, toma uma ação de pegar a bola, um dos 3 tipos de conflito tem que atuar. Ou o conflito pessoal, claro, exemplo de uma bola, mas talvez seja vou desenhar aqui bem toscamente, seja um cachorro aqui, talvez ele tenha medo do cachorro, ele é medroso. Ou o conflito interpessoal tem que atuar, talvez além do cachorro tenha uma outra pessoa aqui. Ou o conflito com a sociedade ou com o grupo. Talvez apareçam mais amigos aqui, todos contra nosso protagonista, que o impede de pegar a bola, de pegar o seu já desejo. E esse tipo de conflito a gente só vê, lógico, você vai ver no roteiro, mas também existe na cena. Porque a cena é o menor núcleo. Então são forças. Uma que vai e 3 que vem. E isso precisa estar na sua cena, precisa estar nas suas sequências e precisa estar no seu roteiro. Vamos falar das personagens. Tem 2 formas de você abordar um roteiro. Ou você tem uma ideia e você cria as personagens que ali se encaixam, ou você cria um personagem que da necessidade dele, da vida dele, surge um roteiro. Agora, o personagem, ele é alguém que você, como roteirista, você conhece e você gosta. Por pior que ele seja. Você tem que gostar do seu personagem. Você tem que gostar daquilo que você está escrevendo. Até o Robert McKee tem uma passagem interessante no livro dele, Story, em que ele relata que um dos roteiristas do Exterminador do Futuro, né? O Exterminador do Futuro, ele vai ali consertar o olho dele, tira o olho, faz o curativo. Então ele coloca um óculos escuro e ajeita o cabelo. Olha a ironia, é uma máquina, mas que está ajeitando o cabelo. Isso significa que o roteirista gostava daquele personagem. Inclusive colocou um óculos escuro nele. Então, por pior que seja seu personagem, você como roteirista precisa gostar dele, ou pelo menos gostar do que está escrevendo, eu diria. Para você criar uma personagem interessante, você precisaria criar, pelo menos em certo grau, uma biografia para este personagem. Por quê? Porque o personagem é uma pessoa que você, como roteirista, conhece.
Você não vai criar uma biografia do nascimento à morte dela, não. Você vai criar uma biografia do nascimento até o momento que começa o seu filme. E isso é interessante, porque em muitos filmes você escuta os personagens falarem do passado deles. Eles não estão falando daquilo à toa. O roteirista criou um passado para aqueles personagens. Tá? Então é importante você ter uma biografia. De repente, dois amigos se conheceram lá no passado, depois no seu filme eles se reencontram, eles têm uma história no passado. E você tem que conhecer os dois, para saber como eles vão reagir a cada situação. O que significa isso, pessoal? Que quando você conhece o personagem, a escrita, o ato de escrever, flui muito mais fácil. Você já vai saber da reação do seu personagem. Talvez porque ele tenha sido um alcoólatra, porque você colocou isso na biografia dele. Conhecer o personagem facilita muito o processo. Você não vai ficar empacando em situações que você, de repente, por algum motivo, empacaria. Aquilo ali pode fluir. Vocês podem classificar o seu personagem do ponto de vista profissional, o que ele faz para viver, como ele trabalha. Pessoal, solteiro, viúvo, casado, tem filhos, tem amigos. Privado, o que ele faz quando está sozinho, com ele mesmo. Joga videogame, se exercita, tem animal de estimação. Vocês precisam dar características, qualidades para eles. Como, por exemplo, o que está no slide. Corajoso, medroso, confiante, inseguro, romântico, bruto. Eu procurei colocar os opostos, porque existe uma coisa que eu acho que faz parte da natureza humana, que é a contradição humana. Né? Por exemplo, eu quero viver até os 80, 90 anos. Ah, mas eu fumo, bebo, não me exercito. Exercito. É uma contradição humana. Então existem momentos, coloquei aqui, medroso, corajoso. Existem aspectos que nós somos corajosos para determinados temas, mas somos medrosos para outros. Nós podemos ser justos para certas pessoas, ou novamente para determinados aspectos, para determinados temas, mas podemos ser injustos para outros. Podemos ser injustos até com nós mesmos. Então, eu acho que é interessante colocar essa contradição humana. Quando a gente assiste a um filme de super-herói, principalmente, ou até mesmo do Velho Oeste, os antigos, existia a figura do vilão. Existe até hoje. Mas nesses filmes, o vilão, ele é só vilão, ele é só o mal. Ele não tem uma tridimensionalidade. Ele não é um humano ali. Ele é a personificação, vou colocar assim, ou a alegoria do que é mal. E o mesmo vale para o mocinho desses filmes. Ele é a alegoria, a personificação do que é bom. Mas se você quiser fazer um filme onde os personagens são humanos, o mocinho tem o lado negativo dele, o lado ruim, e o vilão tem o seu lado bom. Ok? Fazendo a ponte com os personagens, né, temos os diálogos. Voltando, se você conhece o seu personagem, o diálogo flui muito mais fácil. A reação muito mais rápido. E para que serve o diálogo? Ele revela caráter, personalidade, desejos e medos dos seus personagens. Ele serve para levar a história adiante. E uma característica do diálogo é que ele parece real, mas ele não é. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu precise ligar para o meu amigo e pedir uma grana para ele. Numa vida real, eu vou chegar, tudo bem, como é que você vai? Tudo bem, beleza e tal, e vai, e talvez até enrole um pouco até pedir o dinheiro. E talvez eu nem peça, já vai embora. No roteiro, eu pego o telefone, ou pessoalmente, tudo bem, como é que você vai? Tudo bem. Cara, escuta, você tem 10 mil para me emprestar? Parece real, mas não é.
Mas nos próximos módulos nós vamos ver como funciona a questão do diálogo, mas para vocês começarem a escrever os seus roteiros, eu entendo que essas dicas podem lhe ajudar muito, ok? Isso posto, chegamos então ao nosso último tópico dessa nossa última aula, do módulo 1. Vamos falar da saga do herói. Joseph Campbell. Ele é autor, entre outros, de O Poder do Mito, O Herói de Mil Faces. Bom, o Joseph Campbell era um estudioso de mitologia e ele identificou um padrão em todas as histórias, seja elas de mitos, seja elas inclusive histórias religiosas, elas seguem um padrão. E no cinema, esse padrão foi apresentado por um aluno do Joseph Campbell, que se chama George Lucas. George Lucas foi aluno do Joseph Campbell e ficou maravilhado com aquelas histórias de mitologia. Então, George Lucas lançou um filme que se chama Guerra nas Estrelas. Esse filme, ele segue todo o padrão, essa jornada do herói, que foi assim, vou chamar, detectada, né? Porque ela não foi inventada, ela não foi criada, ela existia. Joseph Campbell simplesmente estudou e detectou esse padrão nas histórias. Então, o George Lucas, como um bom aluno do Joseph Campbell, ele fez o seu dever de casa e lançou Guerra nas Estrelas, que segue, como eu falei agora de pouco, o padrão da saga do herói. Adiante nós vamos ver isso aqui já dentro do roteiro, mas a princípio, para que vocês tenham conhecimento, eventualmente o primeiro contato, não sei, nós temos aí no slide 33, que o herói ele está em seu mundo comum. O mundo comum significa o mundo que ele conhece. Se ele é um policial, ele vai ter aquela rotina de policial. Se ele é advogado, ele vai ter aquela rotina de advogado. Se ele é um pedreiro, vai ter a rotina de pedreiro. Mas aí ele é chamado para a aventura. Alguém, alguma força, não importa o que agora, chama, o convida ou tira desse mundo ordinário. E a primeira reação dele é recusar. Ninguém está disposto, ninguém quer sair, ir para o desconhecido. Sair da sua vida, sair da sua rotina. Segundo Joseph Campbell, então ele tem um encontro com o mentor, ou uma ajuda sobrenatural. Isso tem em Guerra nas Estrelas, quando Luke Skywalker encontra com Obi-Wan Kenobi. E aí ele tem a travessia do primeiro limiar, que é onde ele inicia a sua aventura. Então ele entra no ventre da baleia e ali ele tem obstáculos, é testado, ali ele encontra os aliados, inimigos. O ventre da baleia em si, a história de Jonas, né? Também tem o seu significado de renascimento para algumas culturas. Basicamente ele passa a aproximação da caverna oculta. Joseph Campbell elenca ali ventre da baleia, aproximação da caverna oculta, aprovação suprema, recompensa. Mas tudo isso a gente pode resumir como as aventuras que o herói passa. E aí ele tem a recompensa por ele ter conquistado, ter passado pelos obstáculos. Ele tem o caminho de volta, mas o mais importante, ele tem uma ressurreição. O que significa isso? Quando o herói volta para casa e ele está renovado, ele é uma outra pessoa, com uma outra moral, com outro ponto de vista do mundo. O ambiente dele, aquele mundo ordinário que nós conhecíamos quando começamos a aventura com ele, está modificado. Isso, por exemplo, fica muito claro que quando o Martin McFly volta para casa, né? Ele volta outra pessoa e o ambiente dele está mudado. O pai não é mais aquele pai que ele tinha, a mãe também não é mais a mãe. São pessoas, para aquele contexto, para aquela história, melhores. E ele tem o retorno com o Elixir. Elixir é aquilo que é mais importante para o herói. Pode ser fidelidade, pode ser amor, pode ser os amigos, mas é aquilo que ele conquista que é mais importante para ele.
Tem um filme chamado A Firma, com o Tom Cruise, que no final o elixir para aquela pessoa como advogado era a lei. Ou seja, ele fez cumprir a lei. Então, chegamos aqui ao final do nosso módulo 1. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e que vocês já possam desenvolver seus roteiros. E esse primeiro módulo é um módulo introdutório, básico, vamos dizer assim, para que vocês já possam, para aqueles que nunca estudaram roteiro, comecem a ter um conhecimento. Mas no módulo 2, nós vamos estudar boa parte, se não a maior parte do que nós vimos aqui, de forma mais aprofundada, e vamos começar a escrever os roteiros. Eu espero vocês então no módulo 2. Até lá!